Salve, salve, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um podcast, o Papo de Pai Podcast, para falar sobre parentalidade, paternidade e maternidade também. Eu sou o Niltinho, pai do Arthur de 7 anos, do Heitor do Gael de 5 anos e da Helena de 4 anos. Então a gente começa aqui nosso Papo de Pai para falar sobre um assunto que é meio que invisibilizado pela sociedade como um todo. A questão das pessoas com deficiência. Independente de qual grau de deficiência, qual tipo de deficiência, se é neuromotor, se é física, se é mental, enfim, a gente precisa trazer luz a esse tema e naturalizar que existam pessoas, né? Eu estava lendo por cima que existe uma estimativa de, acho que é 20% da população brasileira tem deficiência. Aí pega no universo de 210 milhões, aí você faz o cálculo, você vê o quanto. E quantas pessoas você conhece no seu dia a dia, na escola, no trabalho? Então é muito invisibilizado. Então minha convidada vai falar sobre isso. E o bacana, ela é uma mãe. Então vai trazer todo um outro contexto que para muitas pessoas talvez, impossível uma cadeirante ser mãe, né? Então essas pequenas violências que são cometidas com as pessoas com deficiência. Mas antes de a gente iniciar propriamente nosso episódio de hoje, eu quero deixar alguns recadinhos. Se você está aqui nos assistindo pelo YouTube, já deixe esse curtir no nosso episódio. Não se esqueça de assinar o canal, compartilhar esse episódio com alguém, ativar as notificações, que é muito importante. É mostrar para o YouTube que existem pessoas falando sobre parentalidade. Então, conteúdo relevante para muito mais pessoas poderem consumir. Se você está nos ouvindo na sua plataforma digital de áudio preferida, incluindo o Spotify, você tem a possibilidade de nos avaliar com 5 estrelas. Também a mesma história, mostrar para os algoritmos dessas plataformas que é importante que tenha gente produzindo conteúdo de extrema relevância para todos. Lembrando que hoje nós estamos aqui na Sala Monet, no Estúdio Podcast no Bar. No Bar Tia Café. O Estúdio Podcast no Bar tem algumas salas que você pode gravar o seu podcast. Então, se você tem o sonho de se tornar um podcaster, né, de dar voz e imagem, né, porque a gente tem também o videocast, se você está me vendo no YouTube, você tem a possibilidade de trazer essa sua vontade, o seu sonho, colocar ele para rodar. Então, conversa com o pessoal aqui, com o Matheus, com o Gustavo, acessando o idolink.bio idolink.bio/podcast no bar. Desculpa pela pequena gafe. Tem 4 salas esperando você. 2 aqui no Tia Café, na Zona Sul, e 2 na Zona Oeste, lá na Vila Romana. Outra coisa, outro recado. Se você acha importante falar sobre parentalidade, sobre paternidade e acha relevante isso, nos apoie. Né? A gente tem uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se, que é o apoia.c/Papo de Pai Podcast. Se você tem uma marca e quer nos apoiar de outra forma, também é possível. Entre em contato com a gente através do Instagram, @Papo de Pai Podcast, ou através do e-mail, papodepaipodcast@gmail.com. Então, vamos iniciar o nosso episódio de hoje, propriamente dito. Bom, a minha convidada, ela tem 39 anos, é mãe do pequeno Theo, residente da capital de São Paulo. Ela se tornou uma mulher com deficiência em decorrência da progressão de uma doença chamada ataxia de Friedreich. Depois ela me corrige se eu falei errado. Atualmente, ela é coordenadora estadual do PSB Inclusão de São Paulo e da Frente Nacional das Mulheres com Deficiência. Ela é membro da Aliança Rara. Ela é membro da Aliança Rara, um coletivo de associações e grupos de apoios para pessoas com doenças raras e conselheira e primeira secretária no CAPCD, Conselho Estadual para Assuntos de Pessoas com Deficiência de São Paulo. Ela milita na causa das pessoas com deficiência e doenças raras há mais de 10 anos. E agora ela aceitou o desafio de se candidatar a deputada estadual por São Paulo. Então vamos incluir pessoas com deficiência na política. Esse é um dos motes que ela traz aqui com a gente. Então, senhoras e senhores, com vocês, Camila Tapia. Olá, obrigada, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde, porque eu não sei a hora que vocês vão nos assistir.
Estou muito feliz pelo convite. Obrigada, viu, Niltinho, de estar aqui falando um pouquinho sobre a Camila Tapia, toda essa minha trajetória pelo diagnóstico de uma doença rara, depois me tornar uma pessoa com deficiência, o desafio da maternidade para uma pessoa com deficiência que até hoje tem alguns tabus que a gente sofre, e eu vou contar tudo isso para vocês. Obrigada. Maravilha. Peço perdão por gaguejar. Eu tenho um pequeno problema de visão, que eu tô ficando com um problema de braço curto, sabe? Então eu tenho que afastar cada vez mais o celular para poder ler as letras pequenas. E isso acabou embaralhando. Então peço desculpa se errei algum detalhe aqui. E seja muito bem-vinda. Né? É muito bacana poder conversar com você. Né? A gente vê pelo contexto, né? Só para dar uma contextualizada no pessoal, a sua vinda até aqui teve alguns obstáculos, né? Desde o Uber, desde a entrada aqui no Tia Café, a chegar até aqui a sala do podcast. Lógico, a gente conversou tudo isso antes, estava tudo acertado, mas eu me sinto assim, poxa, sacanagem, né? Convido uma pessoa, mas não depende de mim ter essa estrutura. Na sua opinião, o que falta para as pessoas ter esse estalo, né? Esse momento de, poxa, aqui é um bar. O que impede uma pessoa cadeirante chegar até aqui? Tem a escada, isso já limita. Poxa, cadeirantes também pode tomar uma cerveja, pode vir bater um papo, fazer um happy hour. Sim, a gente gosta. Né? Então, a gente vê o quanto que a sociedade não é que não está preparada, ela não pensa mesmo nas pessoas com deficiências, nas pessoas que estão fora da normatividade que habitua ter no dia a dia. Né? Você consegue visualizar isso, lógico, muito mais explícito mesmo, né, do que quem não tem nenhum tipo de deficiência. Né? Essa dificuldade é latente em todos ou na maioria dos espaços? Todos. É muito raro eu estar num local que ele é 100% acessível. É muito raro. Tanto quando você me fez o convite, você falou, olha, mas tem isso, aquilo. Então, assim, para esse ambiente, ele não é totalmente acessível. Porém, ele é meio acessível. Ele não me impede. Ele dificulta a minha entrada, mas não me impede. Só que tem locais que eu não posso ir, porque realmente eu sou impedida de ir. Tem um contexto um pouco histórico nisso aí. As pessoas com deficiência, por muito tempo e até hoje, elas são associadas à deficiência com uma doença. Logo, quando a pessoa tem uma doença, ela tem que estar num hospital, numa cama, dentro de casa. Você, quando está doente, você não trabalha, não vai para a escola. Então, essa é a associação direta a uma pessoa com deficiência. Só que a deficiência não é uma doença. A deficiência é uma condição daquela pessoa. Ela tem uma condição diferente de um outro grupo de pessoas, mas isso não qualifica que ela seja melhor, pior ou, enfim. Então, assim, onde está a deficiência? Está em mim, que uso uma cadeira de roda, ou está na sociedade que não me colocou nela? Então, assim, a deficiência não está em mim. A partir do momento que eu estou num lugar que ele é completamente acessível, a minha deficiência, ela some. Porque eu estou em pé de igualdade com todo mundo. Eu posso ir e vir sem pedir ajuda para ninguém, sem ter que falar nada com ninguém. Eu quero ir lá, eu vou. Eu quero voltar, eu volto. Assim como os andantes fazem. Então, a questão da acessibilidade, ela é muito importante por isso.
Primeiro porque a gente não quer ficar dentro de casa. Eu não quero, eu não nem admito, nem cogito essa hipótese. Eu tenho um filho pequeno, entendeu? Eu não quero ficar dentro de casa, meu filho jogando bola e eu não podendo ir ver meu filho jogar bola porque a quadra eu não consigo entrar. Então, assim, são algumas situações do dia a dia que a gente passa e as pessoas não se atentam. O bar mesmo, a gente está num bar. Para acessar essa parte do podcast, beleza. Para acessar o bar, não. Então, quer dizer, eu não posso ir lá tomar alguma coisa ou ter um namorado, marido ou namorada. Eu não posso. Ou trabalhar. Sim, sabe? Por quê? Porque o local não foi feito para mim, o local não é pensado em mim. Só que é como você disse, somos 45 milhões de brasileiros que declararam ter algum tipo de deficiência. E a grande maioria é a deficiência física, onde a acessibilidade ela impacta muito fortemente. Então, assim, e acessibilidade não é uma rampa. Exatamente. Entendeu? Às vezes eu converso com muitas pessoas assim, mas tem uma rampa. Poxa, e o banheiro? Uhum. Entendeu? E o cardápio que não tá em braille. Então, assim, o cego não janta. É isso. Ele entra, ele senta na mesa, mas ele não pode jantar. Aí, assim, como que o surdo faz? Se não tem intérprete de Libras, se não tem uma comunicação, sabe? Então, assim, por isso que você pouco vê a comunidade surda sozinha. Você pode reparar, no shopping aqui em São Paulo, no Tatuapé, eles fazem um encontro. Se você tiver a oportunidade, segunda-feira, a praça de alimentação do shopping de segunda é tomada de gente, tudo com deficiência auditiva. Você fala, onde estava tudo isso? Onde surgiu, né? Tipo, saiu da terra, né? Cadê esse povo? Porque eles têm uma comunidade surda. Porque eles não conseguem furar a bolha que é da nossa sociedade e participar aqui. Entendeu? Eles não para nós cadeirantes é difícil, mas eu falo, eu grito, tô na porta ali, um degrau enorme, eu falo, quero entrar, me ajuda aqui, me carrega. E o surdo? Como que faz? Não faz, entendeu? Então, assim, é um monte de barreira que existe que a gente só sabe quem vive, quem participa. Um familiar, desculpa, a mãe, porque filho italiano é aquela coisa, né? Fala mais com a mão, né? Vai quebrar o microfone. E aí a gente tem esse negócio, sabe? É muita gente, é uma bolha e que precisa ser quebrada, precisa ter representação, a gente precisa falar, estamos aqui, a gente paga imposto, não estamos aqui para ser uma cota assistencial, para receber um LOAS. Não é isso que a gente quer. A gente quer condição de trabalho. Tá vindo uma galera. Você sabe do que eu estou falando. O índice de crianças diagnosticadas com autismo é absurdamente crescente. Mas por que agora tanta criança com autismo? Sempre teve.
só que não tinha a facilidade, o acesso ao diagnóstico. Tem muito adulto aqui, hoje, que é um adulto completamente desnorteado. Por quê? Porque ele não teve o diagnóstico certo, ele não teve o tratamento certo e hoje ele é um adulto perdido. Tem estudos que usuários de droga, muitos têm autismo, porque eles não conseguiam lidar com as mudanças, a percepção dele do mundo e ia para droga. Então, assim, que mundo a gente quer deixar para as crianças que vêm depois? Porque eu hoje estou sofrendo, beleza. Estou ralando, estou quebrando a cadeira pelos lugares por aí. Mas, pensando para que as crianças de hoje, daqui 10, 15 anos, não passem pelo que eu tenho que passar. Ou seja, minimamente tenham menos dificuldades, né? Porque a gente sabe que ainda vai demorar muitas gerações para a gente ver uma mudança real, né? Mas a gente precisa iniciar essa mudança no hoje, né? Sim. Então, eu falo que a paternidade para mim foi o principal gatilho para o início de uma mudança de visão de mundo, de mudança comigo mesmo. E eu me recordo uma das primeiras vezes que eu fui andar com um carrinho de bebê com meu filho, na calçada, vi o quanto estava irregular, até chegar um momento que tinha um poste ali na calçada que não dava. Eu teria que ir acessar a rua para poder continuar. E pensei, foi eu acho, um dos primeiros momentos que teve esse pensamento. E um cadeirante não anda né? Aí, depois de um tempo, aí eu lembrei que via uma mulher que tem uma cadeira de rodas, que mora lá na cidade, no próximo onde a gente está morando, e que sempre via na cidade ela andando de cadeira de rodas. Teve alguns momentos que eu vi ela no meio da rua mesmo, né? E só teve essa ficha caindo quando eu estava com meu filho, empurrando um carrinho de bebê, né? Então não é pensado apenas, não é excluir apenas os deficientes, é excluindo as crianças também, as pessoas que caminham ou que têm uma certa dificuldade de caminhar, os idosos. Sabe, a calçada hoje em todo lugar é uma vergonha. E assim, a gente vai ficar vovozinho. Sim. E é prova de que as pessoas estão envelhecendo muito mais. Então, assim, arrumar uma cidade, ter uma cidade acessível, é uma cidade para nós daqui 20, 30, que é quando a gente vai precisar, né? Exatamente. E aquele negócio que eu sempre falo. A doença, a deficiência, ela não avisa, ela não escolhe família, ela não escolhe classe social, ela simplesmente chega. E aí, se você tem uma condição social, financeira, pouquinho melhor, você consegue, eu não vou dizer sofrer, mas você passa as barreiras com um pouco mais de tranquilidade. Agora, se a doença chega numa família de classe baixa, aí é complicado. Aí é um outro problema, né? Que aí a gente já tem todo aquele problema social, tem o problema da deficiência, na saúde, o amparo. Então, assim, a pessoa com deficiência hoje, e não é cidade, estado, é país, ela está completamente abandonada em todas as esferas. Saúde, educação, mobilidade. Você já tentou
pegar um ônibus de cadeira de roda. É impensável, né? Essa semana eu vou levar meu filho para a escola. Que eu tenho uma scooter, tipo uma motinha, um quadriciclo, tal, para andar na rua, tá tranquilo. E aí eu fui para a escola e uma senhora num ponto de ônibus, numa cadeira de roda. E assim, é uma avenida, é um ônibus atrás do outro. Eu fui ver meu filho, quando eu voltei, ela estava ali ainda. Aí eu parei e falei, a senhora vai embarcar, quer ajuda, tal? Ela falou, eu não consigo, eles não param. Falei, hã? Ela falou, para mim não para. Falei, mas peraí. Quando eu vi o ônibus lá embaixo, o que eu fiz? Eu parei no meio da rua, no meio fio mesmo, no meio da rua. Eu falei, ele vai ter que parar, porque senão ele vai passar em cima de mim. Aí ele parou, desceu. Aí ele falou, moça, você não pode ficar aí, não sei o que. Eu falei, não, tudo bem, eu tô saindo. Faz o favor, embarca ela. Aí ele olhou, ele falou assim, era só ela dar sinal. Eu falei, ela tá há quase 1 hora dando sinal e ninguém para. Então, assim, não param, não pegam. Por quê? Porque acha que primeiro que a gente não tem que estar na rua. Sabe? Pra que tá na rua? Já ouvi. Ai, 7 horas da manhã, 8 horas da manhã, essa é hora de cadeirante estar na rua. Como se cadeirante não trabalhasse, não tivesse compromisso, entendeu? Não, a gente não tem vida. Tô numa cadeira de rodas, tipo, sumiu a Camila, pagou meu CPF e eu sou a cadeirinha, né? Não é assim. Mas vamos lá, porque eu falo pra caramba, não, imagina. Vai ficar 3 horas aqui. E uma coisa que eu vejo, porque eu não me recordo no colégio de ter colegas ou alunos com deficiência. Uma criança cadeirante, fui ver depois de adulto, sabe? O quanto que... E sempre existiram. Sim. Né? A questão é de invisibilizar mesmo. Sim. Né? Às vezes por vergonha, por medo, por falta de acesso. Né? Então, e uma coisa que eu costumo dizer é, a escola também é o primeiro ponto de você conhecer pessoas. Né? Conhecer famílias, conhecer histórias. Né? Isso partindo, lógico, não uma metrópole como São Paulo, que uma sala básica tem lá muitos alunos, né? Uma escola básica. Mas partindo do bairro, cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, sabe? É o primeiro momento de naturalizar que crianças possam ter contato com crianças com deficiência. Porque lá na frente vai ser natural ver essas pessoas deficientes na rua, no restaurante, no trabalho, disputando até uma vaga de emprego com elas, né? E vai ser com qualquer outra pessoa, né? A questão da deficiência é só um detalhe, né? Lógico, tem coisas que vai ter uma adaptação, vai ter coisas que precisa de ter algo a mais para poder auxiliar o trajeto, auxiliar a comunicação, a locomoção, enfim. Mas se isso está inserido desde da escola, vai ser tão natural lá na frente. Mas você sabe, eu tenho 39 anos e eu também não lembro de ter... Eu fui ter um amigo na faculdade que ele tinha deficiência, mas na escola não tinha. E hoje a gente fala muito sobre educação inclusiva. O atual governo, ele trouxe esse assunto nacionalmente, mas de uma forma muito negativa. Porque há 30, 40, 50 anos atrás, as crianças com deficiência, elas estudavam em colégios especiais. Sempre foi assim. Elas sempre estiveram segregadas
Não é que elas não estudavam. Estudavam. Só que assim, cada criança cadeirante com criança cadeirante, criança cega com criança cega. E aí percebeu-se que isso era um problema muito grande de quem seriam essas crianças como adultas. A partir do momento que você não convive com o diferente, como que você vai jogar a pessoa numa sociedade para um emprego se ela só teve contato com o cego? Como que ela, o universo para ela é esse? É isso que elas estão assim. Para ela, as únicas pessoas que enxergam era o círculo familiar. E aí ela descobre um mundo onde a maioria enxerga, ela não. Você imagina você lidar com isso? Então a inserção era muito difícil. Terminavam um colégio e não iam trabalhar, não iam formar família, constituir família, porque não saíam de casa. Então perceberam que a educação inclusiva ela é boa para a criança com deficiência, para essa inserção na sociedade, e também em contramão às outras crianças que não têm deficiência. Eu vejo muito, eu sou prova pelo meu filho. Meu filho cresceu no ambiente para deficiência. Meu filho cresceu com amigas onde os filhos têm deficiência. Porque quando você vai militar, você só tem amigo assim, não adianta. Que nem minha mãe fala, às vezes fala, ai Camila, você só amigo que o filho tem. Eu falo, mãe, é porque a gente se entende, né? Então, assim, pro Theo, é muito normal. Ele, sabe, assim, ele olha uma criança com uma doença rara, que nem o filho de uma amiga tem AME. Então, ele tem 9 anos, mas ele fica no carrinho, ele não anda, ele se comunica com... ele pisca com os olhos, um é sim, 2 não, tal. E o Theo, e ele mexe uma mãozinha. Então, ele joga a bolinha, aí assim, o Theo brinca com ele. Ele joga a bolinha, o Theo, tipo, vai lá, pega, traz. E pro meu filho, ele podia falar, ai, mãe, não quero. Mas ele entende que é a maneira do Vitor brincar. É assim, entendeu? Ok, é assim, vamos brincar, vamos se divertir. Por quê? Porque o Theo sempre conviveu. Então, as outras crianças não têm. Festinha na escola do Theo. Eu sou um ET. As crianças tudo fica me olhando assim, tipo... Theo, por que sua mãe anda numa cadeira, sabe? Por quê? Porque não vive, não convive, sabe? Não é natural, né? Não é. Então, assim, Camila, você apoia a educação inclusiva? Super. Só que, assim, educação inclusiva de verdade. Uhum. Não aquela mascarada que a gente vê. Onde coloca uma criança na sala, lá no cantinho, e dão para ela um material de colorir, enquanto o resto da turma está tendo português, matemática, biologia e tudo mais. Não. Educação inclusiva mesmo. Educação. E é importante isso porque acaba fazendo conexão com a vida propriamente dito, né? Porque isso vai prevenir que essa criança, ela... Prevenir não, ou pelo menos dar conhecimento e informação para aquela criança ou para aquela família que ela não está tão vulnerável a um abuso sexual. Vai dar informação e conhecimento para a criança, para aquela família, que ela pode almejar os seus sonhos, pode alcançar os seus sonhos.
né? Não é ela não vai se limitar à deficiência. Ela é uma pessoa, né? E com sonhos, com planos, lógico. Às vezes pode ter alguns obstáculos a mais pela condição, mas isso também não é impeditivo dela alcançar, Não. né? E outra, existem N funções no mundo que você não precisa efetivamente ser uma pessoa que anda, uma pessoa que enxerga, uma pessoa que fala, que ouve, né? Existem outras funções que qualquer outra pode fazer. Sim, a gente aprende a explorar o que a gente tem de melhor. Os seus potenciais, com certeza. Exato. Assim como todo mundo tem habilidade para música, você vai explorar isso, né? Então, se uma pessoa com deficiência, poxa, ela não anda, ela é cadeirante, ela vai explorar outras habilidades que ela não precise andar. Então, assim, isso é prova. E você comentou, você falou sobre abuso, sobre violência. O índice de pessoas com deficiência que sofrem tanto abuso físico, quanto psicológico, quanto patrimonial, enorme. É assustador. Então, assim, são pessoas, por conta da sociedade, do contexto e tudo mais, a gente não, porque eu não me coloco nessa, mas a grande maioria se inferioriza, se sente menos por isso. Então, ela aceita tudo. É uma mulher que tem deficiência, que não larga o marido, que é um abusador, porque ela pensa, ai, se eu largar desse, eu vou ficar pro resto da vida sozinha, porque ninguém mais vai me querer. Entendeu? Então, uma mãe que tem um filho com deficiência, onde o pai é agressivo, onde o pai é um exemplo, tá? É porque os seus pais depois falam, são os pais. Não, mas mãe ruim também. Não, mas infelizmente é mais notório enxergar ou ter casos. É porque infelizmente a maioria, isso ainda são dos pais. Que a mãe, né, ela não sai daquele círculo, daquele meio tóxico, porque ela fala, eu tenho um filho com deficiência. Não, você tem um filho. Se ele tem uma deficiência, isso aí é uma outra questão. A sua questão é, você é mãe. Eu passei muito isso com o Theo, quando eu me vi grávida. Eu falei, vixe, sou uma mãe com uma doença rara. E aí eu ficava nessa, eu sou mãe com doença rara. Aí para todo mundo falou, poxa, mas tem uma doença rara e você é mãe. Até que um dia minha mãe me deu um chacoalhão, ela falou, Camila, você é mãe, ponto. Você vai ser mãe. O resto é resto, entendeu? Aí a gente vem e resolve. A questão é, você vai ser mãe do Theo. E ali me deu um... Falei, É a virada, mudei. Eu sou outra depois do Theo. Você já estava cadeirante na época? Não. Rapidinho da doença. Gente, eu tenho uma doença muscular. Então, algumas horas... Vocês vão perceber, assim, uma fala meio cansada, faz parte. Eu tenho uma doença genética, que é aquele nome feio lá que você falou para eu te corrigir. Ela chama ataxia de Friedreich. É super rara, é ultra rara. Para ter uma doença rara, você pega um grupo de 100 mil pessoas... E dentre desses 100 mil, 65 pessoas têm que ter o mesmo tipo. Até 65. 66 não é mais rara.
A minha é 2 para cada 100 mil. Nossa. Então, ela entra no ultra raro. Que é assim, Deus falou, vai, filha, vai, que é tua. E aí, é uma doença genética. Ninguém na família tem. Meus pais não são parentes consanguíneos, porque isso é um erro genético, é um gene que tem uma mutação, onde você dá o azar de encontrar o pai e a mãe com o mesmo gene em mutação, o filho recebe o gene dos dois e aí ele manifesta a doença. Enquanto você tem só o genezinho lá, tranquilo, minha mãe não tem sintoma, meu pai também falecido, mas não tinha. Meus outros irmãos não têm, só que eu fui premiada. Até os 25 anos, nada. Normal, era meio atrapalhada, mas é que minha mãe falava que eu tropeçava no próprio pé. E aí eu comecei a perceber dificuldade para andar de salto. Eu não conseguia me equilibrar no salto, eu me bambeava. Eu fiquei 3 anos, não tinha 3 anos no diagnóstico. Eu tive altos processos de depressão, de negação, porque imagina, você vê que você tá ruim, você vê que tem algum problema, vai no médico e o médico fala que você não tem nada. Eu cheguei a ir em médicos que disseram que era coisa da minha cabeça, que eu estava inventando uma doença, que eu queria chamar a atenção, e eu saí do médico em encaminhamento para o psiquiatra. Dá vontade hoje, se você tá me vendo, você vai lembrar de mim. Dá vontade hoje de falar, meu diagnóstico, lembra? O psiquiatra que achou. Então, assim, até descobrir que eu tinha uma doença rara, que eu tinha uma doença genética, foi um processo muito desgastante, de 3 anos. E aí, beleza, fechei o diagnóstico. Falei, ótimo, já sei que nome tem o bicho. Como a gente mata o bicho? E aí veio uma outra bomba, que é uma doença sem cura, sem tratamento, progressiva e degenerativa. Então, assim, no diagnóstico eu andava com uma dificuldade para ficar equilibrada no salto. Só aí eu fui pro Dr. Google. Quase morri. Entrei num processo de depressão. Gente, não vá pro Google, porque é terrível, você vê tudo de ruim. Eu falava, vou morrer. Morri, não tenho mais o que fazer, morri, sabe? E aí eu perdi completamente o tesão pela vida mesmo, sabe? Eu comia porque eu tinha fome, eu ia trabalhar porque eu tinha boleto para pagar, mas tipo, sabe, nada. E aí eu coloquei na minha cabeça, não vou ser mãe. Não vou, é genético. Meu filho pode ter, eu não vou. Aí eu quis fazer a laqueadura. Não fizeram. O médico falou, não, você usa a DIU, mas é muito nova. Não faço. Beleza. Nessa época eu era casada, eu via... Não casada, era meio ajuntada, né? E aí ele também achava que não tinha que ter filho por causa da situação genética também. Resumindo, relacionamento acabou, não deu certo por conta da condição da Camila que eu estava me tornando. Para ele não era legal, ele gostava da Camila de antes.
E aí a gente sabe que a realidade é essa. Infelizmente, né? 90% dos homens vão embora. As mulheres ficam. Os homens não vão. Homem, desculpem, vocês são fracos. Muito. Vocês não conseguem lidar nem com a mulher que vocês amam, que está com uma doença, um câncer, uma deficiência, e nem com o filho. Vocês, a maioria, não vai embora porque não ama. Vai embora porque não aguenta ver tudo que está acontecendo. Enfim, ele foi, eu fiquei. Aí eu conheci o pai do meu filho aí no casual. Falei, não, agora eu não quero mais relação com ninguém, só casual. Até hoje eu me pergunto como que eu engravidei. Eu não sei. Que eu tomava remédio e a gente usou camisinha. Até hoje eu não sei. Nem eu, nem ele. Exatamente. É o cara lá de cima que falou, tem. Quando eu falei, Jesus, tô grávida. Sentei com a minha mãe, morávamos eu e ela. Falei, mãe, tô grávida. Ah, minha mãe, ela ficou dura, parecia uma estátua. Eu não sabia se ela gostou, se ela não gostou. Ela não chorou, ela não gritou, ela não sorriu, ela não fez nada. Aí eu, mãe, pelo amor de Deus, fala alguma coisa. Aí ela pegou e falou assim, que você escolher, eu tô junto. Falei, legal. Sabia muito pouco da doença. Falei, vou procurar casos, né, de outras mulheres que engravidaram e tiveram filho. E aí eu não achei. É, mas ultra raro ainda. Eu não achava mulheres com a minha doença que tiveram uma experiência. Eu fazia xixi segurando a barriga, porque é muscular. E aí eu falava, gente, não posso fazer xixi, não posso fazer força. É assim, era loucura hoje, mas é a falta de informação, né? Que eu não sabia. Aí o médico falou, foi pro médico, procurou, ele falou, oh, não tem nenhuma paciente que tenha sido mãe. Você topa a gente acompanhar a gravidez inteira, meio que para saber. Então, assim, o Theo, ele já veio mudando a minha vida desde quando ele era uma azeitoninha, sabe? E dar essa luz, assim, para as pessoas e falar assim, poxa, ela pode, ela conseguiu. Eu também, sabe? Até hoje, assim, eu tenho mulheres que me chamam de outras doenças, que falam, eu vi seu caso, poxa, obrigada, agora eu quero ser mãe. Valo, seja, porque é a melhor coisa da vida, sabe? É todo um lance de adaptação. Foi fácil? Acho que não. Entendeu? Teria outro. Apesar que filho é muito bom, mas porque o processo da gravidez já era um risco que eu já estava contabilizado, ela acelerou a minha doença. Então, assim, um negócio que um nível de progressão que eu ficaria em 5 anos para ter, eu tive nos 9 meses. Na verdade, não nos 9 meses, mas em 1 hora de parto. Porque a gravidez foi perfeita. Eu não tive intercorrência nenhuma.
Eu entrei na maternidade andando, barrigão, parecia uma pata, assim, enorme, sabe? E fui. Só que eu saí numa cadeira de rodas. Minhas pernas não voltavam, eu ficava em pé, eu desmontava, em pé, eu desmontava. Não tinha força para manter. E tudo era em decorrência do parto, anestesia, cirurgia em si, tanto que eu queria que fosse normal e eu não consegui, porque meu filho aqui, ele não pode estar aqui, mas ele tem uma cabecinha, né? Ele é filho de paraibano, então, meu Deus. coitado, né? E aí ele é cabeçudinho. O médico falava, Camila, mas eu não, doutor, eu quero normal. Mas Camila, aí no último, né, para decidir, ele falava assim, olha aqui, essa é você e essa é ele. E aí eu vi que eu era pequenininha de osso pro tamanho da cabeça. Eu falei, não, vamos então encarar a cesárea já sabendo de todos os riscos. E aí eu fui para casa. Uma criança que só chorava, uma mãe que só chorava, que não andava. A gente era dois estranhos. Minha mãe olhava e chorava junto, a gente só chorava. E aí... Desculpa, e o pai em nenhum momento... Então, a gente nunca teve uma relação assim, como é que eu vou dizer? Assim, afetiva mesmo, né? Tá. Então, assim, era muito casual. Quando eu falei pra ele, falei, tô grávida. Ah, é meu? Falei, é seu, eu sei, é seu, mas assim, estou te avisando. Não tô te obrigando de nada. E ele assumiu. Ele até tentou que a gente... Aí eu falava, não, meu amor, eu vou criar 1. 2, não. Entendeu? Porque ele é 10 anos mais novo que eu, Nitinho. Eu tinha 31 e ele 21 anos. Que um moleque de 21 anos, sabe? Então, assim, eu nem exigia nada, porque, sabe? Sabe que minha mãe fala, né? Se vai dormir criança, acorda com a cama molhada. É o que aconteceu comigo, entendeu? Então, assim, e hoje mesmo, né, já passar tudo isso, o Theo vai fazer 7 anos e mesmo assim não tem uma relação legal. Ele não constrói. É complicado. Às vezes eu paro, penso, eu olho e falo, poxa. Esse ato de escolher não estar presente é o que não entendo. Também não. Tudo bem, foi fruto de uma casualidade, mas a responsabilidade de você estar ali não apenas para prover financeiramente, mas prover afeto, prover presença, né, para a criança, independente da relação com a mãe da criança. Você né? quer o ficar foco um é a criança. pouquinho indignado? Ixi, vamos. Só um pouquinho. Meu filho está na casa dele hoje. Quem pega meu filho é a mãe, a avó. É a avó que pega, é a avó que leva para passear. Aí ele volta e eu falo, e aí, você falou com seu pai? Ah, não. Ele tava lá no celular, no sofá, ele não fala comigo, eu também não vou falar com ele. Aí, assim, eu vou e cobro do pai, falo, poxa, o menino tava aí. Leva o menino num parque, jogar bola, tomar um sorvete, fazer uma coisa. Ah, ele não fala comigo, eu falo, ei, você é o adulto. Você vai esperar uma criança pegar e falar, ô pai, você pode me levar para jogar bola? Sabe? Então, assim,
é uma relação que, infelizmente, hoje, eu sei que eu e ele, a gente brigou muito, em muitas situações. Não foi uma relação fácil, homem e mulher. Porque quando eu engravidei, quando eu falei, ele quis ficar e eu não quis. E aí teve todo esse processo de rejeição e tal, não sei o quê. Eu entendo, mas não pode, isso não pode refletir numa criança. Não pode. E aí teve um outro problema no meio, que o Theo era pequenininho, ele teve uma outra relação, onde a mulher não me suportava e eu não deixava pegar meu filho, porque eu tinha medo dela. Falava, gente, Nardoni não é só aquele caso. Então eu não deixava. Eu deixava a mãe dele pegar, ele não. Falava, sua mãe pega, porque tava com a avó. Exatamente. Porque nele não confiava. Então, isso também foi criando cada vez mais uma barreira. Só que, poxa, estamos falando de uma criança grande hoje, de 7 anos, sabe? Aonde quem perde? Meu filho perde. Não vou falar que não, ele perde. Mas ele tem meu irmão, ele tem o vô dele, ele tem o irmão do pai, o tio dele, que é louco por ele. E o meu filho gosta mais do tio do que do pai. E aí os dois meio que brigam, sabe? Não é fácil. E uma coisa que você disse é que você escolheu, no momento do diagnóstico, você teve a opção, né, de escolher não ter filhos, né? E que o quanto também tem essa barreira, né? Eu vou fazer um paralelo bem esdrúxulo. A questão da vasectomia. É tão complicado você acionar o plano de saúde, tem que registrar carta em cartório, passar em psicólogo para fazer a cirurgia. No SUS, você demora 2 anos, no mínimo, para poder fazer a vasectomia. Sim. Nisso, já tem mais 4 filhos. A minha caçula veio no processo da vasectomia. E eu vejo quanto é burocrático e não tem o mesmo rigor para o pai que engravida e abandona, né? Não tem o mesmo rigor para... No seu caso, você fez uma escolha, está aqui, ó, o papel, o diagnóstico. Isso pode gerar uma criança que vai dar mais uma condição... Ônus, não, e pensando em poder público, né? Para a sociedade, para o sistema de saúde, para a educação. Sim. Entendeu? Não é minimamente... Está pensando, assim, bem esdrúxulamente, pensando sim, como um número. Não, esse número casos, não vai ser legal para o sistema. Sim. Né? Pensando dessa forma assim, fria, mesmo assim não vai. Não vai. Eu não sei te dizer como que tá isso hoje, mas há 9, 10 anos atrás eu não consegui. E a resposta foi, olha, você não é casada, você é nova, você não teve filhos, você não pode, usa um DIU. Eu escolhi não ter. E é um direito, né? Sim. E tem mulheres que não têm nenhuma doença pré-existente, mas ela não quer filho. Uhum. E tá tudo bem também. Ok, né? ok. Não é uma... é lei da natureza, a mulher, ela foi criada para isso. Não. Você vê como todo o sistema patriarcal e vê a mulher apenas como ser mãe. Reprodutora. Né? E tem um outro ponto que você teve a vontade, né? No primeiro momento de ter a possibilidade de querer não ser mãe. Mas eu vejo de uma forma, num contexto mais amplo, né? Você ainda não era cadeirante, então tinha uma passabilidade na sociedade tranquila. Né? Sem muitos olhos ali eu tinha meio... alguns olhares meio assim, tipo...
Nossa, 9 horas da manhã e tá bêbada. É, Porque andava meio desequilibrada, a fala é meio pastosa, lenta, né? Então, olhava e falava assim, nossa, 9 horas da manhã e bêbada. Mas, nem compara, eram barreiras atitudinais, sim. era da forma com que algumas pessoas se dirigiam a mim. Mas eu não tinha, né, fazia faculdade, eu trabalhava, eu dirigia, então Tinha uma vida eu típica. tinha, Né? no parâmetro, algumas limitações. Gostava muito de barzinho, parei, porque não aguentava mais ficar lá 3, 4 horas com a música, não, sabe? Então, assim, algumas coisas vieram a mudar, mas bem pouca. E o ponto que eu quero chegar é quantas mulheres que são cadeirantes ou têm alguma doença desde sempre, e quanto a sociedade também ignora ou até cerceia a vontade dela de ser mãe, né? Acaba sendo compulsório ela não ser mãe, né? Desde do relacionamento entre o homem com essa mulher, né? O pensar, vou ter um filho, como ela não vai aguentar, e aí, né? Fica nos achismos, né? Aí entra também a parte da violência, né? Estava até conversando com minha esposa. Como que nos exames, né, de preventivo, fazer a mamografia, eu perguntei, mas tem equipamento adaptado? Você já viu uma mulher, uma cadeirante, ou uma mulher que tenha dificuldade de locomoção? Ela, não vi, mas deve ter equipamento. E assim, uma coisa é a gente pensar São Paulo, Que eu conte? né? Mas e na saúde básica? Eu acho que essa mulher é totalmente... Mas assim, mesmo São Paulo, não tem, tá? Existe um mamógrafo adaptado, porque assim, como que você faz um exame de mamografia? Você fica em pé na frente do aparelho, e o aparelho pressiona o seio para fazer os exames. Eu já vi, Niltinho, vídeo de mulher sendo segurada pelo seio. E assim, eu não sou médico, não sou engenheiro. Eu imagino a dor daquela mulher. Entendeu? Se uma porque situação não faz. Se uma situação típica já dói, porque Sim, tem relatos... dói porque pressiona com força, né? Então, você imagina aquela pressão na mama e todo o peso do seu corpo estar ali. Então, assim, é desumano. E quando eu vi essa situação, eu falei, por que ela sujeitou a isso? Porque ela estava com câncer de mama, ela tinha que fazer o exame. A gente, na Frente Nacional de Defesa da Mulher com Deficiência, a gente recebe muita denúncia. Muita. E não é de cidadezinha do interior, não. São capitais que não tem acessibilidade. Mulher não faz o exame de Papa Nicolau, exames ginecológicos, corriqueiros, preventivos, porque não tem uma maca adaptada. Como que ela vai subir naquela maca que é dessa altura, porque é uma maca mais alta? Como que ela sobe? Você acha que médico do SUS te pega no colo e te coloca na maca? Não. Eles simplesmente falam, não dá, não faz. E aí, essa mulher, ela tem maior probabilidade de desenvolver um câncer no colo do útero, no trato urinário. Mulher com deficiência física, cadeirante, lesionada, não é meu caso.
ela tem que passar a sonda. Ela usa uma fralda. Então, ela está exposta muito maior a qualquer tipo de bactéria, infecção. Então, ela tem que cuidar muito mais dessa parte do que qualquer outra mulher. Só que aí, na contramão, ela não tem um sistema de saúde apto para recebê-la. E aí você vai reclamar sobre isso. Eles falam, não, mas tem. Só que você não consegue o encaminhamento para aquilo. Aí você vai, São Paulo. Aquele sistema Cross, que inventou, olha, devia estar em outro mundo. Não devia mais estar aqui. Porque aquilo não anda. Você vai numa UBS. E aí você precisa de uma maca adaptada. Você pega e fala, olha, vou te colocar no sistema Cross, você tem que ir para a especialidade. A gente vê o quanto é dificultoso. Eu só ia complementar a questão, né? Não sou médico nem engenheiro. Quem fez o mamógrafo é um homem. Sim. Né? A questão é igual do anticoncepcional. Né? Por que não tem um anticoncepção masculino? Porque a bomba hormonal que é... Não, o homem não pode sofrer essa... É a mulher. E o mamógrafo, eu creio que foi a mesma coisa. Sim. Né? Agora vai fazer um exame no testículo para ver se uma máquina é igual. Não, aí é o exame de sangue. Aí tem um micro... raio-x ali, um negócio mais calmo, mais tranquilo. Sabe? Né? Você vê o quanto é uma máquina de tortura, aquilo ali. Nossa, é desumano, né? Ver o quanto a estrutura é feita para isso, né? Para segregar cada vez mais, né? E a gente está chegando no finalzinho do nosso episódio. Eu queria que você, antes de dar as considerações finais e falar um pouquinho, né, das bandeiras que você defende com a campanha, eu queria pedir a indicação de um pai ou uma mãe para vir conversar aqui com a gente, né, sobre parentalidade, sobre suas histórias de vida. E eu tenho um pai para te indicar. É o... Ai, meu Deus, Trevelin. Renato Trevelin. Eu vou te passar. O filho dele tem AME. E ele é super, super pai, assim. Largou tudo para ser pai do menino. Briga pelo medicamento. O medicamento veio pro Brasil. Você vai ver, vai ser um papo muito legal de pai para pai. Que massa. Se pudesse indicar um conteúdo, livro, série, sei lá, qualquer coisa que você queira compartilhar com a gente. Nossa, me pegou agora. Minha cabeça tá 1 milhão de campanha que eu acho que eu não... faz tempo que eu não leio alguma coisa. Você me manda e eu coloco na descrição depois. Tá bom. Tá? Vou pensar e te mando. A gente grava uma cápsula do tempo, né? Uma mensagem que o convidado deixa para os filhos. Né? Em algum momento do futuro eles vão ver o que o pai e a mãe estavam falando nessa internet. Queria que você deixasse uma mensagem pro Theo, olhando para aquela câmera. Mas se não chorar eu vou desconfiar. Vamos lá, peraí. Filho, mamãe te ama. Ai, que difícil isso. Deixa fluir. E eu falo sempre você salvou a vida da mamãe. Ai, que ruim. Fique tranquilo. Corta isso na edição. Tá tudo bem. Mas é isso, o Theo, ele salvou. Maravilha. Bom, a gente tem o apoio do Amor em Pote, que faz nos ajuda aqui no podcast, né, dando um apoio institucional. Né? É minha esposa, que é a cabeça e coração por trás do Amor em Pote. Ela faz doces e geleias artesanais. E tem um presente para você. Ai, que lindo!
gente, não precisava. Obrigada. É uma geleia. Espero que goste. Gosto, lógico. Ai, que carinho, gente. 100% natural. Ai, gente, compra. Adorei, olha o capri. Oh, adorei. Vou fazer vários stories. Que legal. Que legal, adorei. Obrigada, viu? Não, a gente fica muito, muito feliz da sua presença aqui com a gente. Obrigada. E eu fico, desculpa aí, gente. Eu Fique choro, borrou tranquila, maquiagem, fique tranquila. mas é que falar do Theo, assim, e eu não tava preparada para essa cápsula do Não, tempo, tudo assim. bem. Mas é isso, o Theo, ele... Hoje a Camila que tá aqui conversando com você, ela não existia 7 anos atrás. Quando o Theo nasceu uma nova Camila. E ele despertou esse lado político meu, sabe? Esse lado de reivindicar, desse lado de falar, não tá legal e não pode ser assim. Porque até antes do meu filho, é aquilo que eu te falei, eu não tinha muita perspectiva, comia porque subsistia. Quando eu vi que eu tinha um serzinho, eu falei, não, peraí, todo dia eu tenho que fazer o melhor, que aquele dia seja o melhor dia da minha vida e ter condições para estar muito tempo aqui com ele e tudo mais. E aí desperta em mim também aquele lá de falar assim, a minha vida tá boa do jeito que tá, mas eu olho pro lado e eu vejo pessoas que não estão com a vida legal. E eu não consigo ficar bem e achar que tá tudo bem quando a minha vida tá boa e a dele não. Tipo, eu tenho uma cadeira de rodas. Azar quem não tem. Não dá, entendeu? Não dá para quando eu vejo mulheres não fazendo exames porque elas não têm um convênio e elas não têm um equipamento adaptado. Não dá quando eu vejo meu filho numa escola onde outras crianças estão com matrícula negada e a escola fala, olha, não tenho condições de receber o seu filho. Não dá para eu falar assim, meu filho estuda, sabe? Então, assim, o mundo que a gente quer, ele só vai mudar quando a gente aprender a votar. Entendeu? Não tô falando aqui que eu sou a melhor candidata, que eu vou resolver o problema do país. Não é isso. Mas é assim, votem consciente, gente. Não dá, os caras estão lá, não dá mais para continuar, entendeu? Eu tenho minha bandeira, ela é muito clara, só que quando a gente melhora a vida de uma pessoa com deficiência, a pessoa que não tem deficiência, ela tem 3 vezes melhor a vida dela. É incrível, e sim, sabe? E é muita coisa que tem para fazer. Muita coisa errada. E precisa do primeiro passo, né? Precisa, né? E deixe seus arrobas, né? Das pessoas poderem pesquisar, conhecer você. No Instagram é @CamilaTapia. Tô no Insta, TikTok, Facebook, vocês me acham no Camila Tapia.
Tem também um site que é o www.camilatapia.com.br. E aí eu quero aproveitar o espaço e pedir para vocês, entrem nas redes, conheçam um pouco mais da Camila, um pouco mais da minha trajetória. Teria muita coisa para a gente conversar aqui, mas o tempo, né? Me chama mais para uns 3 episódios. Acho que a gente consegue. Com certeza. Teremos parte 2. E me deem o apoio de vocês, o voto de confiança de vocês. Eu tô candidata a deputada estadual. Minha bandeira é a pessoa com deficiência, são as pessoas com doença rara. E é aquilo que eu falei, gente, doença rara não escolhe. E todo o processo de 3 anos que eu passei de um diagnóstico, os próximos que virão, eu quero poder minimizar essa dor e essa busca. Então, para deputada estadual, Camila Tapia, 40404. Maravilha. Obrigada. Muito feliz. E eu quero que esse episódio chegue aos médicos que negaram todos os tratamentos para você. Pois é, eu acho que é aquele médico que mandou psiquiatra, o outro que mandou eu fazer exercício, que teve um também que falou, não, você precisa... Eu parecia aquela louca da academia, né? Outro dia nem andava, porque, enfim... Maravilha. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Tá ótimo. Gostei muito de ouvir um pouquinho da sua história. Espero que tenha gostado também. Gostei. Só não gostei de chorar, né? Imagina. Paguei um bom mico. Que isso. E você que está nos acompanhando, vai lá no Camila Tapia. Deixa um direct, deixa uma mensagem para ela. Se você gostou, já compartilha. E tamo junto. Mais um episódio aqui do Papo de Pai. E espero vê-los sempre, tá bom? Beijão no coração de todos. Camila, muito obrigado. Imagina, um beijo gratidão. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Até, gente. Tchau.